Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 5 de novembro de 2025, e nosso querido amigo, nosso irmão, Pepe Escobar, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Pepe. Bem, estou aqui por sua causa. Então, saudações do Sudeste Asiático Budista. Saudações auspiciosas, Nima. Você merece o melhor. Você merece o equilíbrio budista total. Ótimo. Inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E Pepe, vamos começar com seu artigo mais recente. Certo. Aqui está o seu artigo. Domando o som e a fúria do Império do Caos. Sim, foi publicado 1 ou 2 horas antes da nossa conversa. É. Presumo que você esteja falando sobre o artigo. Eu li porque você me enviou. Quais são os principais pontos que você está tentando destacar? Gostaria de começar pelos seus pontos principais e depois podemos entrar nos detalhes do que cada um significa. Vá em frente. Diga o que você pensa. Bem, há vários pontos interconectados, Nima. Antes de tudo, digamos que o desespero estratégico do Trump 2.0, o império do caos como um todo e as elites por trás dele, está ligado a essas duas derrotas estratégicas iminentes. Uma delas é contra a Rússia em Novorossia, e está acontecendo dia após dia. Agora é como uma tortura chinesa. Eles sabem que chegará o momento em que tudo vai desmoronar. Pode ser uma questão de meses, pode ser no próximo ano, mas é inevitável. E a outra, mais prolongada e de longo prazo, é a derrota estratégica na guerra tecnológica, tarifária e comercial contra a China. O que tivemos naquele G20 na Coreia do Sul foi essencialmente uma pausa. A China não cedeu 1 milímetro. Trump é que teve que ceder. Então tivemos uma nova pausa. E claro, ele precisou vender isso como um grande sucesso, etc. Não, foi basicamente apenas uma pausa. E talvez ao conversar com Xi, ou ouvir Xi, supondo que ele realmente estivesse ouvindo, ele tenha compreendido alguns fatos da vida sobre o poder geoeconômico chinês. A China como principal parceira comercial da maioria das nações do planeta. E os chineses estão prontos, caso Trump queira desencadear uma guerra comercial ou tarifária contra eles. Quanto à guerra tecnológica, eles já nem se importam mais. Na guerra tecnológica, que pode ser observada nas deliberações sobre o plano quinquenal, previsto para ser implementado em março do próximo ano em Pequim, eles já estão planejando não apenas até 2030, mas até 2035, na verdade. Então, na guerra tecnológica, eles estão tranquilos, calmos e controlados. Na guerra tarifária, eles dizem, tudo bem, pode vir. Como gesto de boa vontade, por exemplo, ontem eles suspenderam algumas das tarifas extras que haviam imposto sobre produtos americanos. Mas Trump, talvez, e ninguém sabe, nem mesmo as pessoas que sussurram em seu ouvido, talvez tenha conseguido algo com isso. Talvez ele tenha entendido algo a partir disso. Não sabemos. Teremos que esperar pelos próximos movimentos geoeconômicos do governo Trump. Então, quando você junta essas duas coisas, derrotas estratégicas iminentes, e as coloca em contraste com a parceria estratégica entre Rússia e China, tenho certeza de que todos nós, todos vocês, nosso público, podemos imaginar o grau de desespero entre as classes dominantes nos Estados Unidos. Então, o que o Império está fazendo agora? Por ressentimento? Por raiva? Por impotência? Porque não podem enfrentar de igual para igual as outras duas superpotências. Rússia e China estão liberando sua fúria por todo o sul global. E isso nos leva ao que eu chamaria, como disse no artigo de exemplo A, o caso venezuelano. Isso faz parte da fúria do Império. Certo, podemos anexar a Groenlândia? Não vai acontecer. Podemos anexar o Canadá? Não vai acontecer. Podemos bombardear a Rússia e a China? Isso não vai acontecer. Ok, então vamos bombardear Caracas.
Obviamente essa é a versão de história em quadrinhos, mas não está muito longe do que realmente está acontecendo. Então muitos de nós estamos listando as chamadas opções para Trump sobre o que ele quer fazer com a Venezuela. E é algo completamente insano, como de costume, tipo enviar os Navy SEALs para sequestrar ou matar o presidente Maduro, ou lançar uma espécie de choque e pavor, como no Iraque em março de 2003, adaptado a Caracas, contra instalações militares ou infraestrutura lá. E depois disso, seria o preâmbulo de uma operação de mudança de regime. Bombardear, tomar os campos de petróleo venezuelanos depois de ocupar as instalações militares do país, está completamente fora de controle. E, obviamente, isso está na mesa de Trump. Ele pode até dizer, ok, vamos fazer tudo isso. Tudo é possível. Considerando que ele tinha aquele gusano desprezível, Marco Rubio, como secretário de Estado, cuja única obsessão na vida é a mudança de regime na Venezuela, em Cuba e na Nicarágua, isso pode muito bem acontecer. Os russos estão prestando muita atenção a isso. Ryabkov disse hoje, olha, estamos em contato próximo. Temos todos os canais de comunicação abertos conversando com Caracas. Então, se eu dissesse que é uma combinação dos neocons por trás do neocon Rubio influenciando Trump, e no fim ele toma uma decisão completamente absurda. Não é só Caracas. Moscou fará parte do jogo. E é verdade, está confirmado. A Wagner, como entidade, não existe mais, mas comandos da Wagner, com experiência real de guerra em Donbass e no Sahel, já estão na Venezuela. Os chineses estão ajudando nos bastidores. Não sabemos exatamente o que os chineses enviaram para Caracas, mas eles estão ajudando porque também têm interesses sérios na Venezuela. Então é aqui que estamos. É um reflexo da impotência imperial, do ressentimento, da raiva, e agora estão liberando tudo isso em todos os lugares. E a lista é enorme. Por exemplo, eles estão usando a Al-Qaeda no Mali para desestabilizar um dos principais membros da Aliança dos Estados do Sahel. O culto da morte na Ásia Ocidental continua sem controle. Eles vão tentar algo em algum lugar da Ásia, pode ser na Ásia Central, pode até ser aqui no Sudeste Asiático, mais cedo ou mais tarde. Então temos o Caribe, a África, a Ásia Ocidental, nós selecionamos alguns nós do Sul Global. E a principal mensagem, na verdade, a principal pergunta no final da coluna, que eu faço é: Rússia, China e a maioria do Sul Global estão prontos para encarar um império completamente fora de controle? Esperamos que sim, mas não temos certeza. We hope they are, but we're not sure. O que você mencionou, Pepe, é muito importante para nós aqui no Brasil e na América Latina. Porque a principal questão neste momento, acredito, na mente das pessoas aqui é: a América Latina está se tornando o novo campo de batalha do Império? Sim, não há dúvida, Nima. Você sabe disso. Você mora no Brasil. E como isso vai influenciar as políticas externas desses países na América Latina? Eles vão ser. Bem, deveríamos estar fazendo essa pergunta ao Itamaraty em Brasília, certo? Exatamente. Eles estão sequer comentando sobre isso? Você viu algum comentário sério vindo do Ministério das Relações Exteriores do Brasil? Não. Bem, isso já responde parte da Nepenzin. Mas dá para sentir que ninguém está feliz com o que está acontecendo. Porque veja, o Brasil e os Estados Unidos estão lidando com muitos problemas. O governo Trump está criando muitas dificuldades para o Brasil. E sabe, não há unidade na América Latina. É preciso levar isso em consideração. Mais uma vez. Mas essa é a história da América Latina. Essa é a história da América Latina ibérica e da América do Sul brasileira. Horrível. Horrível. Bem, eu me lembro, cresci com isso.
Quando eu estava na escola nos anos 60 ou 70, tínhamos mais informações sobre os Estados Unidos e a Europa do que sobre nossos vizinhos na América do Sul. É absolutamente horrível. Esse projeto, que era, é claro, das elites coloniais, subcoloniais, neocoloniais, criptocoloniais de ambos os lados, e das elites do topo no norte colonial, foi obviamente concebido para manter a América Latina em desordem, com a maioria dos principais atores sem se comunicar entre si. E hoje em dia é terrível, porque eles têm, por exemplo, têm em suas mãos, conquistada ao custo de 40 bilhões de dólares americanos, a Argentina, que é um fator de desestabilização dentro do Mercosul e dentro da América do Sul como um todo. Vá em frente. You know what's so Yeah, go ahead. Go ahead. Go Neil. ahead. Yeah. Pepe, what's so tragic in my opinion about the Latin America? You Pepe, remember o que é tão trágico, na minha opinião, sobre a América Latina, você se lembra da eleição na Venezuela? Lula here in E após essa eleição, até mesmo o Lula aqui no Brasil, que apoia a Venezuela, Cuba, e o direito deles de, sabe, não estar em uma situação tão ruim, politicamente, militarmente e principalmente economicamente, economically most ainda assim ele estava comentando sobre a eleição na Venezuela. he was talking De alguma forma, ele não ficou satisfeito com o que aconteceu lá. Ele disse que não foi democrático e que eles precisam ver mais. that wasn't democratic and they have to do more in that. He was criticizing Ele criava critiques elas do, não resultado. Not the result, the process of, you know, the process of the election. O processo eleitoral na Venezuela, pelo qual Maduro foi eleito, ele disse que poderia ter sido feito de uma forma melhor. Mas veja, quando se trata da Argentina, ninguém fala sobre isso. Os Estados Unidos, 40 bilhões de dólares. Por que isso? Não faz sentido. Why is that? É preciso chamar as coisas pelo nome. You have to go out Se você acha que na Venezuela não foi justo, não foi democrático, que o processo não foi sólido ou funcional, então por que não está disposto a falar sobre o que está acontecendo na Argentina? So why are you not willing to talk about what's going on in Argentina? And it was even worse, Nima, because it was E foi ainda pior, Nima, porque era uma mega operação de corrupção que chegou à presidência dos Estados Unidos. Trump carimbou isso. Basicamente, um esquema extremamente corrupto entre seu secretário do Tesouro e um cara que já tinha ganhado muito dinheiro para ele no passado e que agora estava em apuros porque havia comprado muita dívida argentina. Então esse cara liga para Scott Bessent, e Bessent organiza esse resgate com fundos federais mais fundos privados garantidos pelo governo federal, além de corrupção. Isso é muito, muito sério. E o presidente dos Estados Unidos disse, tudo bem, vá em frente. Então sabe, quando ninguém no Brasil fala sobre isso. Uau. wow. No, we talk about. I'm talking about the officials. I get what. Estou falando sobre os oficiais. Eu entendo o que você está dizendo. Os oficiais não apenas no Brasil. A América Latina não é só o Brasil. Temos vários países aqui. E eles precisam, sabe, tomar uma posição sobre o que está acontecendo na Argentina. Porque isso afeta o Brasil. Afeta todos os países da América Latina. E eles estão se preparando para isso. Como você mencionou, eles não têm tanta capacidade, sabe, de influenciar a Ásia Ocidental. Ucrânia, Taiwan, é totalmente diferente do que era antes do início da guerra na Ucrânia. É por isso que eles estão vindo para o hemisfério ocidental, como eles chamam a doutrina Monroe, vindo, sabe, para a vizinhança. E ainda pior, Nima, And even worse, Nima, the extrapolations and the parallels with As extrapolações e os paralelos com o início da guerra ao terror são absolutamente extraordinários. Ok, vamos tentar uma versão curta. O criminoso de guerra Dick Cheney é morto. No dia seguinte à sua morte, e ele precisa de um círculo especial do inferno de Dante só para ele. 9 círculos do inferno não são suficientes. Ele precisa de um círculo de Dante apenas para ele. No dia seguinte, um muçulmano socialista democrático, ou social-democrata, é eleito prefeito da cidade de Nova York. Isso foi absolutamente inacreditável. Então isso significa que a classe trabalhadora imigrante de Nova York, que foi a capital do século XX, mas não será a capital do século XXI, agora é a prefeita de Nova York. of the 21st century. He's now the mayor of New York City. So, I'm very fond of New York because Então, bem, eu tenho muito carinho por Nova York, porque trabalhei muito lá e já estive lá incontáveis vezes.
Meu maior prazer em Nova York sempre foi conversar com as classes trabalhadoras, com os taxistas senegaleses, sabe? Com os iemenitas que têm bodegas, com esse pessoal. E Mamdani, em seu discurso de aceitação, foi muito inteligente. Ele os mencionou, Nima. Foi muito impressionante. Ele nomeou as pessoas que quando você visita Nova York, ou você não vê, ou são aquelas que estão servindo sua mesa ou limpando seu lixo. E sem esses imigrantes, que prestam todos os serviços essenciais em Nova York, a cidade entraria em colapso em questão de horas. Todo mundo sabe disso. E essas são pessoas incríveis. A maioria delas enfrenta muitas dificuldades, mas algumas, como Mamdani, que é imigrante, conseguem chegar ao topo. Poucas, é claro. Mas há muitos elementos complexos em sua vitória, o que é algo notável. Ele está sendo apoiado pessoalmente, diretamente e também financeiramente por Alex Soros. Então sabemos o que isso significa. Certo, ele será julgado pelo que realmente conseguir realizar. Nova York é uma cidade extremamente complicada de administrar, todo mundo sabe disso. Então vamos ver o que as antigas classes dominantes de Nova York permitirão que ele faça, mesmo tendo um enorme apoio popular. Even though he has enormous public support. His support, if you take the metro, like 99%. O apoio dele, se você pega o metrô, como 99% das pessoas que andam naquele metrô absolutamente nojento de Nova York hoje em dia, elas votaram nele. Mas isso é outra história. Então por que estou mencionando isso? Porque isso está diretamente ligado ao lançamento da Guerra ao Terror, essencialmente por Dick Cheney em 2001. Não se esqueça de que, no dia de 11 de setembro, quem estava comandando tudo no bunker da Casa Branca? Dick Cheney, o Dubia. George Dubia, ele estava perdido no espaço, literalmente. Todos nós lembramos disso, certo? Então todas as grandes decisões naquelas horas cruciais, após os 4 eventos, digamos assim, foram tomadas por Cheney. E a mais importante delas já havia sido tomada antes mesmo do 11 de setembro, que foi o Iraque. As pessoas que idealizaram e executaram o ataque, a invasão e destruição do Iraque, foram essencialmente Dick Cheney e Donald Rumsfeld. Cheney chegou ao poder com Bush em janeiro de 2001. A primeira coisa que ele fez foi revisar todos os mapas do Iraque, identificando reservas, poços de petróleo, tudo o que pudesse imaginar. Era para lá que eles estavam indo. Portanto, a decisão já havia sido tomada na primeira metade de 2001, antes mesmo do 11 de setembro. O 11 de setembro foi o famoso Pearl Harbor que forneceu a justificativa, não para o Afeganistão. Tenho certeza de que muitos de vocês se lembram de que Rumsfeld dizia que não havia nada para bombardear no Afeganistão. Já estava todo destruído. O alvo era o Iraque. Precisamos ir aonde possamos bombardear. Então, mais uma vez, a decisão de ir para o Iraque não foi tomada em dezembro. Besteira. A decisão de ir para o Iraque foi tomada antes mesmo do 11 de setembro. E logo após o 11 de setembro, veio o lançamento da Guerra ao Terror, essencialmente por Dick Cheney. O cara que concebeu a Guerra ao Terror foi Dick Cheney. O Bush não era capaz de conceber algo assim, antes de tudo. Mas ele escolheu o inimigo errado. Todos nós sabemos agora, ninguém sabia naquela época, em 2001, até os russos e os chineses estavam observando e pensando, certo, o que é isso? Terroristas islamistas? Sim, nós também podemos ser vítimas de terroristas islamistas, então vamos nos unir. Não se esqueça de que Putin foi o primeiro a ligar para Bush na época e prometer seu apoio. Bem, avançando 24 anos, Nima, muito importante. O que temos agora? Nima, very important. What do we have now? We have the same obsession with... Temos a mesma obsessão pelo petróleo que Dick Cheney tinha em 2001. Agora é Donald Trump em 2025 e temos ainda mais demanda. Isso prova a continuidade do governo nos Estados Unidos. As obsessões são sempre as mesmas. Os recursos naturais. É puro poder. A aplicação do poder, o jogo de poder, conquistar e dominar os recursos naturais. Eles fizeram uma bagunça total no Iraque. Não controlam nada, apenas alguns poços de petróleo. E claro, controlam algo que é horrível.
É algo sobre o qual falei quando estive no Iraque pela última vez. O dinheiro que o Iraque ganha com o petróleo ainda é controlado pelos Estados Unidos e continuará sendo assim. Mas eles não controlam o petróleo em si. Então agora, o que Trump está fazendo é tentar, digamos, terminar o que Dick Cheney no fim não conseguiu realizar. Eu posso fazer isso sozinho. Vou pegar o petróleo da Venezuela. I can do it myself. I'm going to grab Venezuela's oil. So that's the direct connection. And how he's going Então, to do that? essa é a conexão direta. E como ele vai fazer isso? Com uma conexão ainda mais absurda. Ele está ligando a guerra americana contra as drogas, que todos lembramos ter começado nos anos 80, quando a Colômbia era o alvo, com a guerra ao terror codificada por Dick Cheney. E ele está misturando a guerra às drogas com a guerra ao terror para criar justificativas legais absolutamente absurdas, a fim de enquadrar Maduro como um narcoterrorista e estabelecer a base jurídica para implementar essa operação de mudança de regime. Eu poderia estar descrevendo para você, Nima, e para todos vocês, nosso público, o enredo de uma série barata da Netflix. Isso é a realidade. Isso é a realidade. É uma loucura. Quanto mais as coisas mudam na forma como o império é administrado, mais vemos que tudo continua sendo o mesmo esquema. É por isso que isso é muito, muito preocupante. Ele tentou a Groenlândia, não deu certo. Tentou o Canadá, não deu certo. He tried Canada, didn't work. He looked around and said, "But these are my neighbors." Ele olhou ao redor e disse, essas são as minhas vizinhas, e elas têm muito petróleo. Isso é perfeito. Em termos de um império que precisa desesperadamente de recursos naturais para se prolongar um pouco mais, a Venezuela é a presa perfeita. Então eles não vão deixá-la escapar, Nima. Eles não vão deixá-la escapar. E isso é algo que todos na América Latina deveriam ver com total clareza, bem diante de todos vocês na região. É tão óbvio, sabe? E é por isso que é tão perigoso. E além disso, há um secretário de Estado, que também atua, eu diria, como um conselheiro de segurança nacional disfarçado, sussurrando no ouvido de Trump o tempo todo. E então, um neocon solitário, Marco Rubio, que em 2001 talvez estivesse servindo café para Dick Cheney, Rumsfeld, Paul Wolfowitz, todos aqueles caras, sabe? Os neocons mais radicais, a família Kagan, e por aí vai. The real hardcore neocons, the Kagan family, you name it. Now, he is a lowly neocon, but in power. Agora ele é um neocon solitário, mas no poder. Isso o torna ainda mais perigoso. E ele está cercado por mini neocons ao seu redor. Portanto, este é um caso excepcional. A situação da Venezuela é imensamente, imensamente perigosa. Porque se eles conseguirem, então não haverá limites para o que virá a seguir. Na África, em outras partes da América Latina. Eles poderiam até tentar algo no estilo de mudança de regime na Ásia Central, novamente, como já tentaram antes. Tentaram no Quirguistão, tentaram no Cazaquistão, podem tentar de novo. E é claro, com a ajuda dessa extensão imperial na Ásia Ocidental, que está ocupada em desmembrar a Síria, atacar o Líbano, ameaçar o Irã, como todos sabemos. Então é uma divisão de trabalho, digamos assim. So that's a division of labor, let's put it this way. The best cult takes care of West Asia. And the empire O melhor culto cuida da Ásia Ocidental e o Império cuida da África, da América Latina e talvez de outras partes da Ásia. Isso é extremamente preocupante. E estou te dando uma versão bem direta, sem nem entrar nos detalhes mais sombrios. Geopoliticamente é aqui que estamos agora. Está muito mais perigoso do que há alguns meses. Sem dúvida alguma. E a África, se eles conseguirem, se usarem a Al-Qaeda para desestabilizar o Mali, isso abre outra caixa de Pandora para toda a aliança dos estados do Sahel. Espero que os militares malianos sejam fortes o suficiente. Eles já foram no passado para enfrentar essas subdivisões da Al-Qaeda. E fica ainda mais louco, Nima. Tipo, se isso fosse um enredo da Netflix, diriam, ah, qual é, cara? Não dá. Como é que você pode sequer pensar nisso? Come on, man. You cannot. How can you think about that? The former Al-Qaeda in Syria, the former. O ex-Al-Qaeda na Síria, o ex-emir do ISIS na Síria, o decapitador Jolani, será recebido com honras no Salão Oval nos próximos dias, depois de ter sido normalizado na ONU e por todo o Ocidente coletivo. Você se lembra daquele famoso telegrama do Wikileaks que muitos de vocês recordam? Jake Sullivan escrevendo para Hillary Clinton e dizendo, veja, aqui na Síria, a Al-Qaeda está conosco.
Não apenas a Al-Qaeda está conosco, mas como se diz na piada nos Estados Unidos, Al-Qaeda somos nós, e Al-Qaeda somos nós na Casa Branca. Não dá para ficar mais insano do que isso, de verdade. Então é isso. É a isso que se resume a guerra ao terror, inventada por Dick Cheney, que na verdade foi uma guerra de terror. Uma guerra de terror, ajudando na expansão do Império, 24 anos depois do 11 de setembro. 24 years after 9/11. Acho que para muitos de nós que vivemos fora dos Estados Unidos, Pepe, precisamos entender que não há diferença entre o governo Trump e o establishment norte-americano quando se trata de política externa. Claro que não. Ele foi avaliado por eles. Caso contrário, nunca teria se tornado presidente. E a Venezuela nos mostra isso, porque você vê a política de Donald Trump na Venezuela. E o pessoal do Prêmio Nobel da Paz, eles não estão nas mãos do governo Trump. Na verdade, eles odeiam o Trump. Mas você vê o resultado. Esses vetores indo para a Venezuela, o resultado é o mesmo, o que o establishment quer. Of course. Claro. Acho que essa é a verdadeira definição de continuidade de governo. Não se trata de continuidade de governo caso sofra um ataque nuclear. Não. É continuidade de governo em termos de psique, de mentalidade, das prioridades imperiais, dos imperativos do império. Agora que está perdendo terreno, literalmente em todos os lugares, geopolítica e geoeconomicamente, volta ao básico absoluto, os recursos naturais. Precisamos tomar os recursos naturais. Não importa onde, se não importa. Pepe, em menos de um ano, vimos a Rússia revelar 4 sistemas de armas nucleares de próxima geração. Você sabe, o Avangard, que não é nuclear em si, mas pode ser equipado com ogivas nucleares. E temos o Poseidon, o Burevestnik e outros. Quando você observa o que está acontecendo com a Rússia, você acha que tudo isso significa que o Oriente, digamos assim, Rússia, China e o Sul global, estão mostrando que é o fim da superioridade militar ocidental ao apresentarem esse tipo de armamento? Ou você acha que é apenas o começo de uma nova corrida armamentista? Para onde estamos indo? Where are we going? Os russos não pensam em termos de uma corrida armamentista. Os russos pensam em termos de defender a pátria, garantir segurança estratégica e ter os meios para responder a qualquer tipo de ataque de forma fulminante e instantânea, o que eles podem fazer. É isso. E claro, isso vem dos tempos soviéticos. Não é que um dia eles decidiram, certo, vamos construir algo chamado Poseidon, um super torpedo subaquático que pode permanecer em qualquer lugar e depois receber um comando e BUM! Não, isso começou na era soviética, lá nos anos 1970. Há uma continuidade de domínio científico que vem da União Soviética, os pais do programa nuclear da Rússia, aliás. Portanto, não é de se admirar que, por causa de sua competência e seriedade, eles estejam pelo menos 2 gerações, se não 3, à frente dos Estados Unidos. A Europa, em século X, em comparação com a Rússia. É uma loucura, porque em menos de um ano, eles podem anunciar o Burevestnik testado no campo de batalha. Burevestnik, me desculpe mesmo. Stormbringer, porque estou pensando em termos de Deep Purple. É o Burevestnik. Burevestnik, exatamente. Mas na minha cabeça é Stormbringer, porque esse é o título do álbum do Deep Purple que provavelmente inspirou muitos cientistas soviéticos. O Deep Purple sempre foi imensamente popular na União Soviética e na Rússia, testado com sucesso. Poseidon, uau! E Putin disse, veja, quando testamos o Burevestnik e o Poseidon, havia alguns navios da OTAN rondando por perto, então queríamos que eles vissem. E não é de se admirar que haja um silêncio total e retumbante vindo do pessoal da OTAN. Não é o meu sotaque. Eles nem sabem o que é isso. Então, é realmente algo vindo do espaço sideral, como um meteorito do espaço. E claro, os submarinos nucleares de Khabarovsk podem transportar, os números variam, mas pelo menos 6 Poseidons. Tudo isso em menos de um ano.
E Putin disse, veja, isso é apenas o começo. Há muito mais por vir. Desenvolvendo Burevestnik, construindo uma frota de Burevestniks, Sarmat, o que quiser. Então isso é uma demonstração ostensiva de força? Não, é a Rússia fazendo o que precisa fazer para proteger a Rússia, as terras russas. E claro, isso deve ser interpretado por adversários e inimigos como não mexa com o urso. Você não faz ideia. Na verdade, você nem vai ver o que te atingiu. E aliás, não vai sobreviver a isso. You won't survive it, for that matter. And of course, we're gonna have. E claro, ainda vamos ter aquele bando de imbecis dizendo que os russos estão blefando. Precisamos testá-los, vamos provocá-los mais um pouco. Pois bem, um dia eles vão entender. Muita gente já escreveu volumes sobre a paciência de Putin, ou sobre a recusa de Putin em aplicar algo realmente pesado, especialmente contra a OTAN. Há um debate nos altos escalões de poder na Rússia sobre tudo isso, mas eles não vão se desviar de sua estratégia geral. Modernizar seu arsenal hipersônico e nuclear, muito além de qualquer outro. E claro, se houver qualquer tipo de ataque contra a Rússia, é isso. Eles têm tudo o que precisam. O que isso mostra ao sul global é uma longa discussão. Por exemplo, os chineses entenderam a situação há anos e estão modernizando suas forças armadas a velocidade vertiginosa. Eles ainda estão muito atrás da Rússia, em termos de mísseis, hipersônicos, capacidades nucleares e assim por diante. Mas eles têm o que é necessário para chegar pelo menos perto da Rússia em questão de anos. E o sul global, como um todo, olha para a Rússia e pensa, uau, ok, se algo acontecer, talvez possamos contar com a Rússia para nos proteger de ataques diretos. Isso abre outra caixa de Pandora, porque na verdade não sabemos. Por exemplo, um verdadeiro teste de até onde a Rússia iria seria um ataque direto à Venezuela. Ainda não sabemos como a Rússia reagiria. Há um acordo estratégico entre Caracas e Moscou. Moscou já enviou muito equipamento para Caracas e continuará enviando mais, assim como enviou coisas muito interessantes para Teherã. E os chineses fizeram o mesmo. Então isso significa que se houver outro ataque direto israelense-americano contra o Irã, Rússia e China estarão diretamente envolvidas? Não sabemos, embora existam parcerias estratégicas. Na verdade, a Rússia está sendo severamente testada, especialmente nessas duas frentes. No Sahel também. Se houver uma desestabilização do Mali, a Rússia terá que fazer algo para ajudar o Mali, porque a Aliança dos Estados do Sahel tem uma relação próxima com Moscou. Então, as provocações nunca param, Nima. E claro, a liderança russa sabe disso. Eles precisam ser muito cautelosos e ao mesmo tempo incisivos o suficiente se seus interesses forem diretamente atacados. Por exemplo, o que aconteceu na Síria? Essa é uma discussão muito complicada. A Rússia abandonou a Síria? Não. A Rússia percebeu para onde isso estava indo, de Idlibistão a Alepo, no norte da Síria. Eles sabiam qual era o clima nas forças armadas. Sabiam que havia gente sendo subornada dentro do exército. Então precisaram se adaptar. Não podiam intervir, mesmo que o próprio Assad não conseguisse defender sua posição. Agora, o que a Rússia está fazendo? Está tirando o melhor proveito do que já tem, que é sua presença no Mediterrâneo Oriental. Eles não vão perder isso. Desde o início, conversaram com o chefe de Estado e disseram, olha, não vamos deixar nossas bases. E agora é do interesse do chefe de Estado ter a Rússia ali na parte ocidental da Síria. Na prática, todos sabemos que a Síria está sendo dividida. Turcos no norte, americanos no nordeste, Israel no sul e a Rússia no oeste. E há aquela pequena parte da Síria que será administrada pelo chefe de Estado e seus colegas de Idlibistão. Não sabemos por quanto tempo isso vai durar, se será afetado, provavelmente não. Mas do ponto de vista estratégico russo, é o seguinte, estamos no Mediterrâneo Oriental e não vamos sair. Isso funciona para eles. Certo, eu entendo a crítica. Entendo a frustração das pessoas que vêm defendendo a Síria há mais de 10 anos. Mas não é assim que a política real funciona.
Este é o mundo real. E é claro, a Rússia vê o Mediterrâneo Oriental como algo muito, muito importante. Não apenas agora, mas no futuro previsível. E obviamente, se a Turquia está na Síria, a Rússia também precisa estar na Síria. Não se vai. Russia has also to be in Syria. There's no question about that. You mentioned these studies about these new. Você mencionou que esses estudos sobre os novos mísseis começaram durante a era soviética. E acho que precisamos nos perguntar o que significa o fato de a Rússia agora conseguir construir mísseis movidos à energia nuclear usando apenas peças nacionais. A questão é, as sanções ocidentais, ironicamente, impulsionaram um renascimento tecnológico russo? Ironically, fueled a Russian tech renaissance. No, this was already going on, Nima. Let's say it. Não, isso já estava acontecendo, Nima. Digamos que isso pelo menos acelerou os esforços para ser totalmente autossuficiente, o que é algo que os chineses estão fazendo em sua, eu diria, guerra tecnológica, direta e indireta, contra os Estados Unidos. O objetivo chinês a longo prazo é o mesmo da Rússia, ser totalmente autossuficiente. Aquele jato de passageiros russo, 100% russo. Eles não precisam de nada da Boeing, da Airbus ou de quem quer que seja. E no programa hipersônico nuclear deles, ainda mais, porque isso é uma questão de segurança nacional. Segurança nacional muito, muito rigorosa. Então é preciso ser totalmente autossuficiente. Mas eu diria que a estupidez do tsunami de sanções apenas acelerou um processo que já existia. Ah, mas é claro, esquecemos de mencionar aqueles chips de máquinas de lavar. Eles fazem milagres, não é? Chips from washing machines, they perform miracles, don't they? Poor Europeans. Pobres europeus. Pepe, Putin diz que essas novas armas garantirão a paridade estratégica por todo o século XXI. Strategic parity for the whole 21st century. Well, did you see that he actually said? Você viu que ele realmente disse todo o século XXI? Isso significa que os cientistas disseram a ele, olha, estamos tão à frente dos americanos e de todo o resto e vamos manter o mesmo ritmo. Estaremos sempre pelo menos 2, se não 3, gerações à frente de qualquer outro pelo resto do século. Ele está basicamente citando seus cientistas. He's basically quoting his scientists. Yeah, exactly. Sim, exatamente. E quando se trata do seu entendimento sobre o que está acontecendo, a paridade ainda é o objetivo? Ou agora se trata de dissuasão por meio da imprevisibilidade? Through unpredictability. It's about no holds. Trata-se de uma dissuasão sem limites. Uma dissuasão a tal ponto que os únicos que ainda teriam capacidade de agir seriam os americanos. Eles terão de pensar, sabe, uma eternidade em 1 minuto antes de fazer qualquer coisa estúpida contra a Federação Russa. É quando se tem uma dissuasão de ponta, que ninguém mais possui. É isso que eles estão pensando. E eles já alcançaram isso na prática, e ainda estão trabalhando nisso. Virão novos Burevestniks e novos Oreshniks. É algo muito, muito impressionante. Do ponto de vista científico, é imensamente impressionante. Imensamente impressionante. Immensely impressive. But when you spend time in Russia, live in Russia, Mas quando você passa um tempo na Rússia, vive na Rússia, conversa com eles, e eu estou sempre aprendendo. Na Rússia, sou um estudante. Não existem especialistas em Rússia. Isso não existe. Na Rússia você está sempre aprendendo, sempre estudando a maneira como eles fazem as coisas, que é muito, muito diferente do Ocidente, e igualmente diferente, digamos, de uma mentalidade asiática. Então você percebe que eles são capazes, tão capazes no campo militar, de ter esses saltos de genialidade quanto são na dança, na música, no cinema, na literatura. Eles conseguem fazer isso também no campo militar. they can also do it in the military field as well. You know, Sabe, perguntaram ao Lauber, depois do anúncio do Burevestnik, qual tinha sido a ação do Ocidente. Ele disse, todos ficaram em silêncio. Todos ficaram em silêncio. Kamathiza. Arians Patrisor, e net sabes no que viu. Como se pode saber se não entende? Something that you don't understand.
Is it É descrença ou é um pânico silencioso? panic they're in It's panic? it's a mix of this. É uma mistura de incredulidade e pânico. E obviamente você não pode admitir isso, muito menos em público, Nima. Você vê a campanha voltando a algo muito óbvio, muito básico, muito pé no chão. A campanha em toda a mídia ocidental para minimizar a queda de Pokrovsky é como se não tivesse acontecendo, nunca tivesse acontecido, nunca fosse acontecer. Você escolhe. Aí tá. Consegue imaginar algo assim, que envolve armas nucleares e dissuasão no mais alto nível? Eles não conseguem. Simplesmente não conseguem admitir. E do ponto de vista da OTAN, é ainda pior. Porque a OTAN comparada, vamos lá, a OTAN é como uma comédia de Buster Keaton. É uma piada. Yeah. Pepe, you mentioned something. Sim, I think Pepe, it's você mencionou algo que achei interessante no seu artigo. É um provérbio chinês. Deixe-o ser arrogante. A lua brilhante iluminará os vastos rios. bright moon will shine on the vast rivers. And I quoted a Chinese proverb. yeah, Eu citei um provérbio chinês. Sim, é um provérbio chinês. Coloquei-o no final para que as pessoas comecem a compreender, tendo imagens flutuando em suas psiques. E ele pode ser interpretado de várias maneiras. Trata-se da diferença entre ser forte e ser arrogante, algo que podemos aplicar ao Império do Caos atualmente. Temos o secretário das Guerras Eternas sendo arrogante o tempo todo, se gabando de como são fortes. Se você é realmente forte, não se gaba. Os chineses não fazem isso, os russos não fazem isso. Você demonstra, você prova com ações, com desenvolvimento científico, com testes, com armas de última geração, etc. É outra história. State-of-the-art weapons, etc. It's another story. You don't brag. But as you know, and all Você não se gaba. Mas como você sabe, e todos que estão assistindo sabem, os Estados Unidos da América são... A cultura, especialmente a cultura pop, é sobre se gabar. Não estou falando da cultura acadêmica, erudita ou artística. É extremamente primitiva. É como uma tradução verbal da dialética do culto. Meu culto é mais rápido que o seu. Vou te matar. Então, sabe, eles estão se gabando o tempo todo. Sou melhor, maior, seja lá o que for, maior na história da humanidade, blá blá blá, do que qualquer outro. E se não gostam, vão até lá e te matam. E aliás, tem feito isso de forma bem explícita nas últimas semanas e dias. graphically these past few weeks and days. You have a fishing boat in the Caribbean. If they decide Você tem um barco de pesca no Caribe. Se eles decidirem que é um grupo de narcotraficantes, vão até lá e os matam. O próprio Trump chegou a dizer, nós vamos matá-los. Nenhuma lei internacional. Bem, eles nunca se importaram com a lei internacional. E um dos grandes violadores da lei internacional é o próprio Dick Cheney, do 10º Círculo do Inferno. A codificação da guerra ao terror foi algo completamente extraterritorial e ilegal. E, aliás, falando sobre continuidade de governo, quando a era Bush foi substituída pela era Obama, o que aconteceu? A extraterritorialidade continuou, e Obama ampliou a guerra ao terror contra 7 nações na época. against 7 nations at the time. I remember very well his first foreign policy decision when he Lembro-me muito bem da primeira decisão de política externa dele quando chegou ao poder no início de 2009. Foi ordenar um aumento das tropas no Afeganistão, sem restrições, para matar quem quisessem no Afeganistão ou nas áreas tribais do Paquistão. Você deve se lembrar de todos aqueles casamentos que foram bombardeados remotamente pelos Estados Unidos, semana após semana. Pois é, isso é continuidade de governo. Continuidade do terror de governo. E, obviamente, só impérios podem fazer isso. E agora isso se traduz mais uma vez nessa mistura de guerra ao terror e guerra às drogas. E o primeiro experimento radical já está em andamento na Venezuela. hardcore experiment is already on in Venezuela. It seems to me, Pepe, that in Russia, Parece-me, Pepe, que na Rússia, na China e até no Irã, a política atual em relação aos Estados Unidos é de confiança de que o tempo e a paciência, e não o confronto, levarão ao colapso do império. É por isso que eles não querem nenhum tipo de confronto com os Estados Unidos. É assim também na Europa? Is that the case in your opinion? Yeah, it is. It is. But Sim, é sim.
Mas essa demonstração de, digamos, paciência taoísta ou budista vai chegar a um ponto crítico se houver uma ação imperial totalmente fora de controle em algum lugar do mundo nas próximas semanas, meses ou no próximo ano. Esse será o verdadeiro teste. E podemos dizer que o principal teste no momento é o que eles realmente estão fazendo na Venezuela. Até algumas semanas atrás era o Irã, lembra? Aparentemente, há divergências em Washington porque alguns parecem ter entendido as lições da Guerra de 12 Dias. Não todos, mas alguns. Trump, não sabemos porque não sabemos como ele pensa, se ele pensa, ou se algum dia pensou na Guerra de 12 Dias, além de receber telefonemas desesperados de generais israelenses dizendo: mande eles pararem, estamos sendo dizimados. Tell them to stop. We are being decimated. That's the major lesson. And still, Essa é a grande lição. E mesmo assim, os esquadrões da morte não aprenderam. Talvez algumas partes do complexo militar industrial, do Beltway, do Conselho de Segurança Nacional tenham aprendido. É por isso que mudaram de assunto, Nima. Eles literalmente desviaram o foco do Irã para a Venezuela. E mesmo isso não é 100% certo. Há um conflito dentro do Beltway entre a facção Gusano-Rubio, a facção neocon, digamos assim, e outros que são mais realistas e dizem: olha, as drogas não vêm da Venezuela, as drogas vêm da Colômbia e do México. Uma história completamente diferente e muito mais realista. Então, há um embate no topo. E é por isso que, por exemplo, não sabemos qual é o processo de tomada de decisão na mente de Trump, porque ele não lê e não ouve ninguém, exceto 2 ou 3 psicopatas. Nem ele mesmo sabe. Desculpe, Cinema. Nem o próprio Donald Trump sabe. Nem o próprio Donald Trump sabe. Exatamente. Então, como ele vai decidir? Certo, as drogas não estão vindo da Venezuela. Então, o que vamos fazer? Ninguém sabe. Ninguém sabe. É por isso que é tão perigoso, porque é essencialmente um processo de decisão irracional e extremamente subjetivo. Não é baseado em evidência alguma. Isso o torna ainda mais perigoso. Makes it even more dangerous. Pepe, olhando para o encontro entre Xi e Donald Trump, você vê que a China não é a mesma China de antes da guerra na Ucrânia. Acho que a guerra na Ucrânia mudou tudo. Eu continuo repetindo isso, mas realmente acredito. A guerra na Ucrânia mudou tudo. E a China de hoje é o resultado do que aconteceu na Ucrânia e de como os Estados Unidos foram estrategicamente derrotados lá. É por isso que estão tão confiantes na forma como pensam sobre Taiwan e sua política externa. Mas quando se trata, você sabe, de Putin e Xi unindo suas economias por meio de pactos de proteção mútua e projetos logísticos eurasiáticos. Exatamente. E estamos testemunhando o nascimento de uma verdadeira ordem mundial ocidental pós-guerra? We are in the initial stages. Estamos nos estágios iniciais. Eu sempre gosto de ter contragolpes da realidade, quando muitos de nós ficamos eufóricos demais com algo. Fiquei extremamente eufórico depois da cúpula dos BRICS em Kazan no ano passado. Certo, é isso. Agora vai começar de verdade. Mas é muito mais complicado. As fricções internas nos BRICS ainda são muito sérias, e o grupo não está unido, de forma alguma. E há alguns participantes muito duvidosos dentro dos BRICS. Vou citar apenas um, os Emirados Árabes Unidos. Poderíamos falar sobre isso para sempre, você sabe. Então, outro elemento, o elemento geoeconômico. Ouvi algumas informações internas assustadoras e muito sérias sobre o Banco dos BRICS, que não posso tornar públicas. Make public. First, I want to discuss this in Moscow. Primeiro, quero discutir isso em Moscou. E depois, quando eu voltar à China no início do próximo ano, vou discutir isso também em Xangai. Mas esses são fatos muito preocupantes. O quão disfuncional o Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, realmente é. E isso não é bom. Não é nada bom. Ao mesmo tempo, continuamos vendo muito movimento por parte dos chineses. Por exemplo, eles estão dizendo abertamente a todos, não apenas no Sudeste Asiático aqui por perto, mas também na Ásia Ocidental. Vamos usar o CIPS, o Yuan Digital.
E as pessoas estão começando a prestar atenção séria. Isso é muito, muito importante. That's very, very important. Because this will be the beginning of Porque isso será o começo da expansão do comércio em moedas bilaterais, ou, neste caso, usando a moeda-chave do futuro, que é o yuan. Muitos problemas, muitos problemas. O yuan ainda não é totalmente conversível. É difícil encontrar yuan físico. Você precisa ir a Hong Kong, basicamente, para conseguir yuan. Mas o yuan digital é outra história. Isso já é o começo. Isso faz parte desse, digamos, processo lento, mas constante, de desdolarização. Mas você nunca pode dizer a palavra mágica e tóxica desdolarização, não. Você conversa com qualquer autoridade, conversa com o Banco Central da Rússia, conversa com o Banco da China, e eles dirão não, estamos aprimorando o comércio entre nós, em nossas moedas locais e regionais. Absolutamente correto. Mas é bom ter os chineses agora, não forçando, mas digamos seduzindo, jogadores em todo o mundo. Certo, vamos começar a usar o yuan digital cada vez mais. E algo muito importante, entre a Rússia e a China, agora tudo é em rublos e yuans, principalmente em yuans. Isso serve de exemplo para todos os outros. Claro, muitos dos membros dos BRICS estão profundamente ligados ao sistema financeiro internacional. No caso do Brasil, por exemplo. O Brasil é uma proposta muito mais complicada. Mas em termos de comércio bilateral com a China, o Brasil pode usar o yuan digital facilmente. Isso é comércio bilateral com a China, não multilateral. That's bilateral trade with China, not multilateral. Então vemos problemas em alguns campos, em alguns setores, mas vemos outros avançando muito rapidamente. Estarei de volta à Rússia em breve, em questão de dias. E uma das minhas principais conversas será sobre o que descrevi no ano passado como o laboratório dos BRICS para testar diferentes sistemas de pagamento. Estou ansioso para receber uma atualização e um panorama das pessoas do setor de fintech ou daqueles que lidam com o Banco Central da Rússia e o Ministério das Finanças russo. Para onde estamos indo? Estamos avançando tão rápido quanto deveríamos? E bem, agora vamos entrar em um campo mais promissor, Nima. Isso é algo que também destaquei na minha coluna. Essa visita de Mikhail Mishustin à China, quando ele foi recebido pessoalmente por Xi Jinping recebendo um primeiro-ministro pessoalmente, isso não acontece com frequência. Muito, muito importante. Por quê? Há uma resposta, e essa é a grande resposta. O cara que coloca em prática os detalhes do funcionamento da parceria estratégica Rússia-China é Mishustin. Ele supervisiona os detalhes, os aspectos práticos. Não é Putin, não é o Banco Central da Rússia, é ele, como primeiro-ministro. Extremamente respeitado na China, inclusive por Xi Jinping, que lhe disse, você é um grande amigo da China. Uau! Quando dizem isso a você é porque o veem como um igual. E confiam em você. Muito, muito importante. Eles confiam completamente em você. Poucas pessoas conseguem ouvir isso na China. Estrangeiros, certo? Mishustin agora é um deles, é claro. E ele trabalha o tempo todo com a principal liderança geoeconômica da China. Certo, vamos colocar isso em prática. Eles estão organizando uma espécie de corredor tecnológico da nova Rota da Seda, que vai do Extremo Oriente Russo até a Ásia Central. Nós estamos nisso, cuidamos da parte do Extremo Oriente. Vocês, os chineses, cuidam das seções da Ásia Central, que incluem Xinjiang, onde estive apenas algumas semanas. Xinjiang é esse ponto de conexão chinês para construir um ambiente tecnológico da nova Rota da Seda e uma interconexão entre o leste da China, o oeste da China e a Ásia Central, chegando até o Extremo Oriente Russo. É muito, muito impressionante, Nima. E todos vocês. Muito, muito impressionante. Só se tem uma noção de quão sofisticado e complexo isso é quando se vai, por exemplo, ao Fórum de Vladivostok. É por isso que é preciso ir todo ano, porque todo mundo está lá. E um dos principais pontos que eles estão discutindo é o quê? A integração da Eurásia, do ponto de vista geoeconômico e geopolítico. Então,
Eu tento expor para vocês os aspectos complicados e os aspectos auspiciosos ao mesmo tempo, porque a complexidade de tudo isso é absolutamente impressionante. Mas é fascinante observar, acompanhar e aprender. But it's fascinating to watch and to follow and to learn. Yeah. Sim, há muito pelo que sabe agradecer. Muito obrigado, Felice. For being My with us. pleasure, Nima. It's a pleasure talking to you from these Buddhist. É um prazer falar com você dessas terras budistas. Estamos mais relaxados, mesmo com tantas nuvens escuras por toda parte. O clima é muito mais tranquilo, é muito bom. Mas eu me preocupo com você e me preocupo com todos vocês no Brasil, o tempo todo. Sério. Seriously. Yeah. Seriously. Let's see what. Vamos agradeceria no caso da Venezuela. Obrigado, Pepe. Obrigado a você. Obrigado. Um grande prazer, salsuístas. Tamo. Até mais, tchau. Bye-bye. Bye bye. Tchau. Tchau.